O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Deus e às coisas deste mundo, as conquistas deste mundo, os valores deste mundo. Servir a Deus e ao pecado. Porque para muitos o pecado trata-se da sua maior riqueza e não abre mão. Quer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e vida para si, salvação, perdão, bênção, mas não quer abrir mão do seu pecado, do seu Senhor. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, ele diz: não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Qual dos dois? O pecado ou a justiça? Pessoas dizendo: eu quero salvação, mas não quer ser salvo pela sua morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Quer uma salvação sem morte. Não há vida sem passar pela morte. O pecado exige morte do servo do pecado no corpo do servo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo crucificado. O servo de Deus, com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo, foi à cruz e atraiu, João 12, 32 e 33, atraiu todos os servos do pecado, pela natureza do pecado que cada um já nasceu com ela. O pecado está ligado à morte. A justiça de Deus está ligado à morte do pecador e vida justificada pela ressurreição. Quem é o seu Senhor? Conheço pessoas que dizem: eu sou nova criatura, mas os pecados da velha criatura trouxeram juntos. Era vício de alguma coisa, continua vício. Era praticante de algum pecado, continua praticante daquele pecado. Não houve salvação. Salvação do quê? Morte do quê? A regeneração, o novo nascimento, traz para a vida desse que foi regenerado um novo Senhor. E ele foi tornado um novo servo, servo da justiça, não mais servo do pecado. Era um fornicário, agora não é mais. Ele era um mentiroso, agora não é mais. Ele era adúltero, agora não é mais. Ele buscava os seus próprios interesses, agora busca os interesses daquele que o salvou, que o regenerou, que fez dele uma nova criatura e deu a ele uma nova natureza, uma natureza santa, natureza divina, coparticipação da natureza divina. Cristo tornou a sua vida para o seu novo viver. Seu velho viver, Cristo não fazia parte desta vida. Não se engane.
Ou é morte para o pecado, ou não é vida para Deus. Se for morte para o pecado, é vida para Deus, em Cristo Jesus. Morte em Cristo na cruz e ressurreição. A experiência de Josué vai nos ajudar aqui. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué, general do exército de Israel, homem de Deus, ele fez a seguinte afirmação publicamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No versículo 19, o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, o povo, declarando a experiência que eles tiveram. Até o amorreu morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, enquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Será que você já prometeu? Será que você já confessou que você nasceu de novo, que você é nova criatura? Mas vive em desobediência, em insubmissão? Vive ainda no pecado e achando que eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão. Fica aquele negócio de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Isto é a vida de um religioso sem realidade espiritual. Cristo é seu sustento ou não é seu sustento? Ele é a sua vida para o seu novo viver ou ele não é? No livro de Judas, versículo 24, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação irrepreensíveis diante da sua glória. Que salvação é essa que não salva a pessoa dos vícios, da pornografia, do adultério, da fornicação, da infidelidade, do orgulho, da arrogância, da soberba,
da indiferença com relação às coisas espirituais e às coisas de Deus. Que salvação é essa? Capenga, incapaz. Não. Essa é a salvação quando a pessoa aceita Jesus. Ele se salvou. Ou eu fui salvo naquela denominação. A denominação não salva. Se é que nós possamos usar uma denominação, vamos usar Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 2, eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Fomos crucificados em Cristo para uma vida, aquela vida escrava do pecado, e nós éramos servos dele. E fomos ressuscitados daquela vida escravos do pecado para sermos servos da justiça, servos de Cristo. E vivermos para Cristo. Por isso que Cristo tornou a nossa vida para o nosso novo viver. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo nesta carne, neste corpo, vivo-a pela fé. Aquele que foi feito nova criatura, ele vai viver pela fé e vida de santidade, viva uma vida colocada à parte para a glória de Deus. Tem prazer no Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele ama ao Senhor e aquele que ele o ama, ele faz de tudo na sua vida para agradá-lo, não para contrariá-lo. Passar como um mentiroso, dizer que foi salvo, foi feito nova criatura, sendo que não tem manifestação dessa nova criatura que é a vida de Cristo no seu interior, sendo manifesta em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas. Você já nasceu de novo? Quem é seu Senhor? Você já foi feito nova criatura? Ou é servo do pecado para a morte? Ou é servo de Jesus Cristo para a justiça? Servo da justiça. Cristo é nossa justiça para a vida eterna. Renda-se. Declare ao Senhor que você não foi feito nova criatura. Os prazeres do mundo ainda te tomam, te ganham. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Mas a nova criatura, o amor de Deus é derramado em seus corações. Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem é esse amor de Deus? É Cristo.